Olá, meu nome é Thaleson Gabriel e meu grupo ficou com o tema poesia visual. Então vamos começar explicando o que ela é. Ela nada mais é que uma forma de expressão artística, em que tantas imagens quanto símbolos nela são pensados de tal maneira que o elemento visual vai assumir o papel predominante na obra, não dependendo majoritariamente dos elementos verbais para ser caracterizado como poesia, por assim dizer. Mas como isso ocorre? Para explicar melhor, vejamos na seguinte obra do autor Fábio Sexugi, Xícara. Na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Mas para ser uma poesia visual, o elemento visual precisa estar com papel predominante na obra, como já explicaram anteriormente. Ou seja, a poesia será escrita de forma que crie uma xícara, como pode ser vista nessa imagem. Este gênero que é trabalhado aqui é, emprega poucos elementos, mas tem a capacidade de produzir grande impacto. A mensagem do poema é captada pela visualização da forma, que muitas vezes explora aspectos lúdicos, sonoros e visuais. Ele pode representar pensamentos, sentimentos, histórias, experiências pessoais e coletivas, conferindo a eles uma dimensão mais estética. É isso que o homem vem fazendo há milhares de anos por meio da linguagem artística ou pelos diversos caminhos e motivações da arte. Mas como a poesia visual surgiu? A poesia visual ganhou grande destaque internacional apenas na época do modernismo, ou seja, foi algo bem recente. Isto aconteceu com o intuito de romper os padrões formais da artes que já haviam sido produzidas naquela época. Assim, logo após o modernismo, as formas de poesia visual ganharam força, justamente porque são uma forma de expressão mais livre. E só para recapitular, o poema visual mais antigo que se tem conhecimento é O Ovo, de Simes de Rode, datando de antes de 300 a.C. A poesia visual pode se dividir em outros três subtipos. Vejamos eles agora. Poesia concreta. Esse tipo de poesia surgiu junto com o resgate da poesia visual, por isso muitas vezes são confundidas ou tidas como sinônimo. Contudo, a poesia concreta originalmente é um tipo de poesia visual em que o uso da linguagem verbal é essencial. Algumas de suas principais características são o uso da linguagem verbal e não verbal, a ausência de verso e estrofe, a ausência do eu lírico e os aspectos geométricos. Poesia cinética. Dentre os gêneros de poemas que podem existir está o poema cinético, que consiste em poemas que buscam trazer velocidade para que as palavras representem uma ideia mais concreta. Um exemplo desse seria justamente o poema Xícara, já mencionado anteriormente, onde seus quatro primeiros versos passam justamente uma sensação de movimento causados pelo vapor que estaria exalando do café quente. E por último, poesia fonética, que é uma forma de composição poética na qual os aspectos fonéticos da linguagem humana são priorizados e não os valores semânticos mais convencionais, inclusive podendo não usar palavras. Agora eu vou falar um pouco sobre o autor escolhido do grupo e logo em seguida analisar uma obra do próprio. Ney Leandro de Castro é um escritor brasileiro participante do movimento Poema Processo. É formado em Direito, mas dedicou-se à publicidade. Foi um dos fundadores da revista natalense Cactus. Tem vários livros de poesia publicados, boa parte deles voltada para o erotismo, como Era uma Vez Eros. Em 2013, lançou seu último livro, Pássaro Sem Sono. Em 1968, passou a morar no Rio de Janeiro. Colaborou no Pesquim de 1970 a 1974, publicando crônicas com o pseudônimo de Neiel de Castro. As principais obras do autor é Pássaro Sem Sono, As Pelejas de Ujuara, As Dunas Vermelhas, Diário Íntimo da Palavra, 50 anos de poesia, Universo e Vocabulário do Grande Sertão, O Dia das Moscas, Novos Contos Potiguares.
Agora analisando o poema, que trata-se de uma sequência numeral de 1 a 9, cuja existência se marca pela escrita iconicidade. O poema desdobra-se em fases, instaurando-se de modo progressivo. A primeira fase ocupa um espaço sígnico, a segunda 2, a terceira 3 e assim por diante, até o último, que ocupa 9 espaços. O número, seja 2, 3, 9, define-se sempre no último espaço de cada fase, sendo que o número 1 já nasce definido em sua simbologia fálica. Temos a estrutura geral do poema e as estruturas particulares das fases. O poema avança, erótico e visualmente, através de recos gráficos, que são retornos semânticos a um dado ponto de partida. Considere-se o ponto de partida como intervalos visuais entre um número e o outro. Teríamos, assim, 9 poemas dentro de um só poema, cada fase poema. Sobretudo, a partir do terceiro, tendo uma realidade estética própria, a realidade semântica seria a mesma para todas as outras fases. Não se deve perder, no entanto, o sentido da totalidade. A soma, neste caso, é indispensável. A soma que perfaz 45 unidades espaciais, que seria as unidades temáticas do poema. Há que observar, as proposições eróticas de decomposição do nu manifestam-se antes como indicações de uma escrita visual fundada na exigência da invenção. E, em se tratando de arte, tendo em vista suas rupturas e sua evolução, faz necessário assumir os riscos de uma possível incomunicabilidade. Leandro de Castro sabe muito bem, mesmo que hoje esteja voltado para a publicidade. Um exemplo notável de poema visual é O Ovo, o primeiro poema visual de que se tem notícia. Ele foi escrito por volta de 325 a.C. por Símias de Rodas, um nome importante na literatura grega. Essa criação se trata de um poema que fala do nascimento do próprio cantar. Os versos formam o formato de um ovo, o que faz referência ao seu conteúdo. Além dos poemas, também não podemos deixar de citar alguns importantes autores, como Augusto de Campos, um paulista formado em letras que ficou conhecido pelo seu envolvimento com o concretismo no Brasil. Ele recebeu vários prêmios, como o Jabuti e o Pablo Neruda em 2015, e é um dos nomes fundadores da poesia concreta no Brasil. Ele é autor de algumas poesias visuais, como a obra Lixo, Luxo, escrita em 1966. Talvez esse seja o poema mais famoso do concretismo do Brasil. É uma criação bem curta e faz uma crítica à sociedade ao brincar com as palavras lixo e luxo, fazendo a palavra luxo compor visualmente a palavra lixo, provocando o leitor a pensar sobre uma série de interpretações como: seríamos lixo por estar sempre em busca de luxo? Ou o desejo do luxo faria despertar em nós algo pior, como o lixo? Ou então que a sociedade consumista nos estimula a acumular lixo? Outro grande nome da poesia visual é Arnaldo Antunes, que é músico, poeta, compositor e artista visual brasileiro. Tem como um de seus principais poemas Rio, o Ir. Com a letra O posicionada bem no meio, o poema é todo construído com um aspecto circular ou octogonal, dando uma ideia de movimento constante, o que seria uma metáfora da vida, ou o ir, que é outra forma de se ler as palavras. Ferreira Goulart foi um dos artistas do concretismo brasileiro que mais investiu na criação de poemas-objetos. Maravilha é um exemplo desse tipo de criação, onde a palavra está escrita num suporte físico e há a necessidade de uma interação do espectador para que o poema funcione. Nesse caso, de um lado do cubo está escrita a palavra grega paradoxon, que quer dizer incomum ou inesperado, e essa palavra fica por cima cobrindo a palavra maravilha. O poema-objeto comunica não só através das próprias palavras, mas também através da estrutura. Dentre outros nomes da poesia visual, há Ronaldo Azeredo, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, irmão de Augusto. Em 1952, Décio e os irmãos Augusto e Haroldo resolvem fundar a Noi Grandes, uma revista para disseminar o concretismo. E logo na primeira edição, os três defendiam uma nova forma de poesia, com a palavra pensada em todas as dimensões semântica, sonora e visual.